This episode is brought to you by LinkedIn. Healthcare professionals can lead their careers with LinkedIn. Discover jobs by specialty, preferred shifts, and even desired salary. From mental health therapists to radiology technicians, it's now faster and easier for healthcare professionals to find the right fit. Learn more at linkedin.com/healthcare. Side effects may include faster job placement, improved work-life balance, and increased career satisfaction. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 4 novas mensagens. Olá, Zocas, tudo bem? Meu nome é Camila. Esse relato que eu quero falar, ele aconteceu quando eu já era adulta. Ele é bem, colocar entre aspas, tranquilo. Ele eu acho que até de certa forma bonito. Foi na morte do meu tio. A minha mãe tem 2 irmãos, tem um irmão e uma irmã. E dessa vez foi o irmão da minha mãe, o meu tio, ele ficou muito doente e morreu muito rápido. E foi um baque muito grande pra gente. Eu já tinha uns 22 anos. Eu tava pra fazer 22 anos. Então, ele faleceu, né? E foi muito triste para todo mundo. Eu era bem apegada com ele. Ele morava com a minha mãe e com a minha avó na época. E quando eu ia visitá-los, que eu estudava em outra cidade, e ele sempre estava lá. E aí foi muito triste, assim, chegar em casa para visitar e ver que ele não estava mais lá. Mas o relato, ele aconteceu no velório desse meu tio, né? Então, na família, a gente costuma velar o corpo de um dia para o outro para enterrar no outro dia de manhã. E eu lembro que a minha avó estava muito transtornada, perdeu um filho, minha mãe também, e eu tive que segurar muito ali a emoção e as coisas para poder até resolver questões de conversar com a funerária, né? Ajudar minha mãe a conversar com a funerária, enfim. E aí a gente foi pro cemitério em que o corpo ia ser velado, o corpo do meu tio chegou, e aí começamos o velório, né? E aí eu lembro, muita gente passou por lá, muita gente foi se despedir do meu tio, foi bem bonito. Teve oração também, que a família da minha mãe, ela transita entre o catolicismo e o espiritismo, teve oração e tudo mais. E aí eu lembro que isso já era perto da 1 da manhã. A minha avó tinha ido para casa dormir um pouco, porque ela queria estar presente no enterro do meu tio, que ia ser no dia seguinte de manhã, em outra cidade, que era onde tinha o jazigo da família. E aí eu tava lá, tava eu e minha mãe e mais umas amigas da minha mãe lá, era 1 hora da manhã. Eu deitei num sofazinho e dormi. No que eu dormi, eu tive um sonho muito claro e muito vívido. Eu vi o meu tio levantando do caixão, aí ele chegou perto de mim, aí ele não falou nada, mas ele olhou pra mim, eu senti uma paz muito grande, ele deu tchau e ele foi embora. E ele saiu assim pela porta do lugar onde ele estava sendo velado, tinha uma luz e ele foi embora. E aí eu acordei, eu olhei pro caixão, olhei para aquele lugar e aí eu acordei assim, eu falei, meu tio não tá mais aqui. Eu não sei se isso realmente foi algo sobrenatural ou se foi a minha cabeça processando o luto de alguma forma, mas eu sei que eu senti assim que ele não estava mais lá e que não fazia sentido que eu estivesse lá também. Então eu peguei, pedi para minha tia que estava indo buscar a minha avó
Isso já era quase 4 horas da manhã. Foi assim, uma coisa entre 1 hora e 4 horas da manhã. O tempo ficou muito confuso naquela noite. Ela estava indo buscar a minha avó em casa, eu peguei e falei, me leva embora e eu vou dormir. E aí eu fui embora, deitei lá na cama, dormi, não vi o meu tio ser enterrado. Depois eu fui visitar o túmulo dele e tudo mais, mas foi bonito porque foi uma despedida e realmente eu não sentia que ele estava mais lá. Então, esse é um relato, assim, da minha vida. Tem um relato que eu quero falar também, que eu gostaria de contar. Esse aconteceu comigo de uma forma mais física, mais direta. Teve uma época em que eu tava bem mal, assim. Eu tenho depressão desde adolescente, eu lido com depressão. Então eu reconheço quando eu tô entrando em episódios depressivos e tudo mais. Mas nessa época tava diferente. Eu tava bem mal, assim, não tava dormindo. Tava tendo sonhos agitados, meio perturbadores. Tava com medo de dormir. E aí eu voltei para a cidade da minha mãe. Eu estudava fora, eu morava em outra cidade. Eu voltei para a cidade da minha mãe e eu comentei isso com ela. E ela, na época, estava frequentando a casa de uma médium, que ela tinha conhecido no centro espírita. Só que essa médium, ela não atendia sempre no centro, porque ela dizia que o centro não aceitava os guias dela, aquele centro em específico. Então ela gostava de atender na casa dela também. Ela não cobrava nada, ela pedia doação só, igual geralmente o centro pede também, doação. E ela fazia grupos de estudos, de espiritismo, e conversava e passava passo também. E a minha mãe estava frequentando bastante naquela época, e aí ela falou, vamos com a gente, né? Você vê lá, conversa com ela. E aí a gente estava numa roda, quando era o que essa médium falava, que ela ia abrir a frequência de cada um, né? Para ver se tinha alguma coisa que precisava ser encaminhada, ser curada, enfim, não sei. E quando chegou a minha vez, eu lembro que ela incorporou, começou a falar muito, muito, muito grosso. E tinha 2 cachorrinhos da dona da casa que tava ali, né? Que era na casa de uma das amigas da minha mãe, essa médium ia lá. Os 2 cachorrinhos, eles foram para um canto muito escuro do lugar que a gente tava e voltaram rosnando como se eles estivessem arrastando alguma coisa para perto da médium. E a médium falando numa voz muito grossa que não ia me deixar em paz. E nessa hora, assim, eu não lembro muito bem. Eu lembro de algumas coisas, mas de repente eu lembro que eu tava assim, e aí já tava todo mundo falando normal. Mas eu sei que foi uma coisa assim, tava a médium, tinha mais 2 médiums auxiliando ela, e parece que o negócio foi forte. Eu sei que naquela noite eu sonhei com coisas me sufocando, mas aí eu lembro que eu falava o nome dessa médium, e aí eu acordava e parecia que eu tava resgatada, sabe? Alguma coisa desse jeito. E aí ela comentou comigo que tinha sido encaminhado, era um espírito obsessor, tinha sido encaminhado e que era pra eu ficar tranquila. No dia seguinte, eu passei o dia na casa da minha avó, e a minha avó mora num prédio bem alto, ela mora no 8º andar, de um prédio no centro da cidade, não tem planta em lugar nenhum. Mas eu lembro que nesse dia eu senti cheiro de planta sendo macerada o dia inteiro. Planta sendo macerada, incenso. Sabe quando você faz um chá e o cheiro fica muito evidente? Eu senti assim, cheiro de planta, de erva, de árvore o dia inteiro. E não tinha como eu sentir aquele cheiro lá. Eu sou sensível com cheiros em geral. E aí, uns dias depois, eu fui conversar com essa médium e eu contei sobre isso. E aí ela falou, não, eram os meus guias fazendo um tratamento pra você. Eles comentaram que eles iam fazer um tratamento com ervas pra você. De contar, eu tô arrepiada já. Que eles vão fazer um tratamento com ervas pra você. Então, provavelmente você sentiu o cheiro deles fazendo o tratamento no plano espiritual lá. E aí, depois disso, eu tive alguns outros episódios, mas tudo que eu consegui lidar aqui mesmo, fazendo as coisas que eu aprendi a fazer pra me proteger, pra me sentir melhor. Mas foi bem louco, assim. Esse episódio, assim, me marcou de verdade. Você tem 3 novas mensagens. Olá, Zoucas! Oi, pessoal do Relatos do Além. Espero que todo mundo esteja bem. O meu relato, ele é curtinho, mas mesmo assim eu achei interessante de enviar. Aconteceu mais ou menos em 2013. Já ocorreu eu já tive outras experiências, né, sobrenaturais, mas essa eu achei bem curiosa. Eu namorava meu atual marido
E uma vez eu fui dormir na casa dele. Ele morava numa casa bem antiga, aqui na zona norte de São Paulo. Eu não sei precisar mais ou menos de quando é a casa, mas devia ser dos anos 60 para trás, assim, pelo estilo da casa, sabe? Era um sobrado e que em cima ficavam os quartos. Tinha um banheiro e mais 3 quartos. Você subia a escada e dava num corredor. No final do corredor ficava o banheiro, à esquerda o quarto da minha sogra, aí passava a escada, do outro lado era o quarto do meu marido e no fundo tinha um quartinho pequeno que eles usavam como se fosse um closet. E a casa era bem velha, sabe? Tava bem decadente. E uma coisa que ela tinha uma atmosfera muito ruim. Essa era a verdade. Quando você chegava na porta dela, você já sentia uma energia meio down. Porém, tinha acontecido muitas coisas ruins, né, com a família dele naquela casa. O pai dele tinha falecido, eles tinham levado um golpe, então eles estavam lutando por um apartamento na justiça que eles venderam e aí o comprador não pagou e já estava se arrastando há mais de 20 anos e isso trouxe muito desgaste para a família. Então, a casa refletia esse desgaste. Ela era bem, assim, os tacos estavam faltando tacos, o encanamento vivia dando problema. Ela tinha, né, esse clima meio pesado. E uma vez eu tava dormindo lá, a minha sogra, ela tanto achava, ela mesma sabia que a casa tinha esse clima ruim, que ela gostava de dormir com a luz do banheiro acesa, porque ela tinha um pouco de medo, porque ela disse que às vezes ouvia coisas e via sombras. Então, esse banheirinho que ficava no fundo do corredor, ela deixava a luz acesa e a porta entreaberta só para ficar aquela faixinha de luz, para não ser o suficiente para incomodar, mas para ter alguma claridade. Então, um dia a gente foi dormir lá. No meio da noite, o meu namorado na época, né, meu marido, levantou para ir no banheiro. E como eu tenho sono muito leve, eu acordei. Então eu senti ele levantando, indo no banheiro, acordei, fui me virar para continuar dormindo. Nisso que eu fui me virar, eu tive uma paralisia do sono. E eu já estava acostumada, era uma coisa que eu tinha com alguma certa frequência. Então eu já tinha a minha técnica para voltar da paralisia do sono, que eu fico tentar respirar. Se for cair uma única coisa, respira que passa. Só que nisso, na hora que eu tentei me virar, que me deu a paralisia, eu tava com os olhos entreabertos. E na paralisia eu não conseguia fechar nem abrir, fiquei com os olhos entreabertos. E eu comecei a ver, numa cadeira que tinha no canto do quarto, um senhor sentado. Um senhorzinho. E parecia que ele tava com uma roupa de padre. Eu não sei, ele tava sentado com as pernas cruzadas assim. Eu lembro que ele tava usando sandália e ele tava apoiando as mãos como se fosse numa bengala e olhando pra mim. E ele não parecia aterrorizante, nada disso. Era um senhorzinho bem simpático. E eu fiquei confusa com aquela imagem. E continuei respirando e tentando sair da paralisia do sono. Nisso, quando eu finalmente consigo dar respirar fundo assim e me mexer finalmente, abrir os olhos de vez, aquele senhorzinho, ele se transformou numa criatura, tipo o povo das sombras. Uma criatura assim muito estranha, magricela, totalmente preta, né? Aquela sombra que é mais preto que o preto, é mais escuro que o escuro. E parecia até que estava usando um chapéu, mas não era um chapéu como esses que a maioria das pessoas relata, sabe? Que é uma cartola. Era um chapéuzinho, tipo o chapéu do Seu Madruga, sabe? Um chapéuzinho. E na hora que eu abri os olhos, que eu vi essa criatura, parece que ele se assustou. Eu me assustei e ele se assustou, porque ele deu um pulo pra trás. E aí meio que saiu correndo, entrou na parede e sumiu. Só que ainda meio que atrapalhado, assim. Ia correr pra um lado, aí desistiu, correu pro outro lado, meio que abaixado, assim, se abaixou, saiu correndo e entrou na parede. Aí meu namorado voltou, viu eu sentada na cama, com cara aterrorizada, perguntou o que eu tinha, eu contei pra ele. E o engraçado é que pra ele falou, eu fui e voltei em menos de 1 minuto, eu só fui, fiz xixi, lavei a mão e voltei. Só que pra mim tinha passado muito tempo naquela situação. Porque enquanto eu tava vendo aquele senhor, era como se eu estivesse meio que sonhando acordada. Eu tava com muito sono, então mesmo com a paralisia do sono, eu não me assustei quando eu vi o senhorzinho, porque pra mim eu tava sonhando acordada. Mas quando eu finalmente despertei,
que eu vi essa criatura. E o engraçado foi que... Engraçado, né? Na hora foi aterrorizante. Mas o engraçado é que, do mesmo jeito que eu me assustei, a criatura parece que se assustou também. Não esperava que eu fosse abrir os olhos, não sei. Mas eu sei que, aí eu já fiz oração, já fiz um exorcismo no quarto. E depois desse dia, nunca mais a gente viu nada. Nem eu, nem ele. A mãe dele também disse que nunca viu nada. Mas eu achei bem curioso, porque eu já tinha visto Povo das Sombras em outro momento, quando eu era criança. Mas dessa vez foi bem diferente, tanto que ele parecia muito palpável, apesar de ser todo preto, apesar de ser uma sombra, era muito real, tava muito ali na minha frente. Aí depois, mas isso é uma consequência da paralisia do sono, é uma coisa que a sua mente criou. Pode até ser, mas que mesmo assim é curioso, é curioso. Bom, esse é meu relato. Um beijo pra todo mundo aí do Relatos do Além. E é isso. Você tem 2 novas mensagens. Alô, Zoucas, alô, ouvintes do Relatos do Além. Eu me chamo Emily, eu tenho 25 anos e eu falo aqui do interior de São Paulo. E hoje eu tô aqui pra comentar sobre uma situação, uma experiência que eu tive quando eu tinha uns 10, 11 anos de idade. E a minha família morava numa casa da zeladoria de uma escolinha, de uma creche. E esse evento, em particular, ele me marcou bastante. É algo que eu lembro até hoje, assim, exatamente como aconteceu, nos mínimos detalhes. Sempre que tem, né, a oportunidade de comentar, sempre que surge o assunto em alguma roda de conversa sobre eventos sobrenaturais, esse é o assunto que eu comento, porque parece que é até algo simples, mas a sensação que eu tive naquele dia é algo que, assim, quase indescritível, e é um arrepio que acho que só quem teve vai conseguir se identificar. Só quem passou por uma situação assim sabe como que é esse incômodo, como que é esse arrepio na espinha e o quão marcante ele pode ser. Enfim, a situação que eu quero comentar especificamente aconteceu depois de alguns meses em que a minha família já estava morando, né, na casa da zeladoria dessa escola. A minha mãe já era funcionária antiga da escola, né, e eu não lembro ao certo agora quais foram as circunstâncias que levaram a minha família a se mudar para lá, mas eu lembro que meus pais acharam vantajoso na época, porque eles prestariam um serviço de zeladoria e, em troca, a prefeitura cobriria as despesas de aluguel, de conta de água, conta de luz, e isso ia dar um respiro financeiro, assim, pros meus pais, muito bom, pelo período que a gente decidisse morar, né, nessa casa da zeladoria dessa escola. Enfim, o que aconteceu que me marcou até hoje foi o seguinte. Eu tava dentro da escola, ajudando a minha mãe no setor da lavanderia. A gente tava dobrando umas roupas de cama, né, que se usava pra quando as crianças iam tirar aquela sonequinha no meio da tarde e tudo. A gente tava na parte de dentro, né. Pra se chegar até essa lavanderia precisava passar pelo refeitório da escola e não era muito longe assim da casa, né, que a gente morava. E eu lembro que era um finalzinho de tarde assim, estávamos só eu e a minha mãe, os alunos tinham ido embora, os professores tinham ido embora, era assim, bem realmente final de tarde, mas estava claro ainda, acho que era época do horário de verão, né. Era um período assim bem tranquilo. E eu tava ainda esperando a minha irmã mais nova chegar da escola, meu pai chegar do trabalho, né? E fui ajudar minha mãe, porque eu vi que ela tava demorando pra voltar pra casa, então eu imaginei que ela estivesse fazendo alguma tarefa lá. E ela tava dentro da lavanderia, dobrando suas roupas de cama. E eu fui lá ajudar ela, a gente ficou conversando sobre como foi o dia uma da outra. Ela perguntou como que tinha sido a minha escola de manhã, o que a gente ia fazer no final de semana, tudo. E no meio da conversa, a gente distraída lá, e a gente é interrompida, a nossa conversa é interrompida pelo barulho de uma porta batendo assim, uma porta metálica batendo com tudo, e era o que a gente imaginou ser a porta do refeitório, e logo em seguida uma risada
assim, muito macabra, uma risada meio que de deboche, mas uma risada muito alta e um timbre grosso, assim, uma voz masculina, mas uma voz muito grossa, assim, e muito alta. E a gente escutou a batida da porta e essa risada. E é absurdo porque eu nem me atrevo a tentar reproduzir aqui porque não seria nada igual. Eu nunca ouvi nenhum som parecido na minha vida depois disso. E é uma risada que me arrepia só de lembrar. E eu lembro que na hora a gente tomou um susto, assim, né? Eu até larguei as coisas que estavam na minha mão, fiquei olhando pra minha mãe, mas ela ainda tentou racionalizar, porque como era final de tarde, né? Meu pai tava pra chegar do trabalho, ela pensou que ele tinha chegado já, né, em casa, e notou que a gente não tava lá, e foi procurar por nós, lá na parte de dentro da escola, né? E aí, meu pai, muito brincalhão, era bem a cara dele mesmo fazer essas coisas, né? E meio sorrateiro, assim, e fazer um barulho, dar uma risada, assim, pra assustar a gente. E a gente imaginou, então, que ele tivesse indo até a lavanderia e tal, pra falar, peguei vocês e tudo. E a gente ficou quietinho, assim, ouvindo, pra ver se, né, se identificava os passos do meu pai, mas tava um silêncio. Então, a gente continuou esperando, e nada do meu pai chegar até a lavanderia. O caminho não era muito longo, né, da entrada da cozinha, da entrada do refeitório até a lavanderia. Mas meu pai nunca chegava, então minha mãe ainda falou assim, seu pai veio aqui só pra fazer graça mesmo, né, deu um susto na gente e voltou pra casa. Então vamos continuar aqui. Eu sempre fui uma criança muito medrosa. Não comprei muito essa ideia porque o meu pai, ele tinha uma moto. E a moto fazia um certo barulho. E se ele tivesse chegado em casa, era bem capaz de a gente ter ouvido o barulho da moto, o barulho do portão, né, dele entrando, assim, pro terreno da casa. Mas eu não lembro de ter ouvido isso. Mas assim, comprei a ideia da minha mãe, pensei, às vezes a gente distraída aqui conversando, não ia dar pra ouvir mesmo. E aí, beleza, a gente continuou lá, dobrando as roupas de cama. Quando a gente terminou, a gente fechou a lavanderia, fomos em direção à saída da escola, né, passamos pelo refeitório. Aí a minha mãe, próximo da saída da escola, ficava um painel do alarme, era um alarme por sensor de movimento, assim. E aí ela colocou lá o código do alarme, tudo, trancou a porta e a gente foi saindo da escola em direção à casa da zeladoria, que era onde a gente morava, né? E continuamos conversando, tudo. Ela ainda falou assim, vamos tentar dar o troco no seu pai, né? Entra devagarzinho, assim, e se ele tiver, sei lá, tomando um banho, porque era bem típico do meu pai também chegar e já ir tomar um banho, né? E na época ele trabalhava com caldeiraria, assim, tudo. Então ele sempre chegava, né, com o uniforme bem sujo. Ele procurava chegar e realmente ir pro banheiro tomar um banho. E aí eu lembro que quando a gente chegou, a gente entrou no quintal de casa, né? Eu não vi a moto do meu pai lá. E era um quintal bem estreito, assim. Tinha muito onde ele esconder a moto. Mas, sei lá, achei estranho. O terreno dessa escola era bem grande. Tinha um estacionamento na parte da frente, que era onde meus pais guardavam o carro, porque não tinha espaço pra guardar no quintal da casa que a gente morava. Era realmente muito estreito. E aí eu olhei pra minha mãe e falei, a moto do pai não tá aqui. Aí ela falou, mas às vezes seu pai guardou a moto lá no estacionamento da frente, né? Não fazia sentido, mas ok. Não seria impossível também ele ter ido guardar a moto no estacionamento da frente. E aí eu fui me aproximando assim da porta de casa, com o coração disparado, com uma sensação ruim. E quando a gente abriu a porta, só serviu pra constatar o que eu já imaginava, que meu pai não tava lá. Meu pai não tinha chegado em casa. E eu fiquei com isso na cabeça, e fico com isso até hoje. O que foi, então, que a gente ouviu? Porque quem foi que a gente ouviu? Porque foi muito claro, foi muito nítido. Eu não ouvi sozinha, minha mãe tava lá comigo. Ela até chegou a chamar meu pai, né? A gente notou a ausência dos passos dele e ela ficou chamando Rodrigo. Meu pai não respondeu. Porque não era meu pai, não era ninguém, assim, né? O que era, então, que a gente ouviu? Batendo a porta e dando aquela risada maléfica e macabra. Que absurda. E na época, eu de verdade, não lembro de ter
comentado mais com a minha mãe, nem... E acho que se eu tivesse comentado, ela não teria falado também, porque por todo o período que a gente morou lá, nessa creche, várias situações bizarras nesse sentido foram acontecendo, né? O terreno em si, ele era muito estranho. De dia era bem bonito, tinha um espaço com grama, assim, né? Por volta do prédio da escola, que era muito bonito, era muito gostoso poder brincar lá, né? Na época, quando eu tinha 11 anos, a minha irmã mais nova devia ter uns 6. A gente se divertiu muito, muito mesmo. E era até gostoso, né? Ficar lá, tipo, os finais de semana que a escola tava vazia, a gente tinha toda a parte de fora da creche pra brincar. Mas a gente evitava ao máximo, sabe? Se aproximar do terreno, do prédio mesmo, da escola, porque era como se tivesse uma sensação que te empurrava, sabe? Que te repelia, porque você não conseguia sustentar muito tempo o olhar pra dentro, assim, da escola, sabe? Olhar, assim, da janela, sabe? Do lado de fora, pra dentro. Eu não sei, dava uma sensação muito ruim. E, assim, os meus pais tinham um carro que não dava pra guardar no estacionamento da casa, né? Porque era um quintal muito estreito mesmo. E às vezes quando a gente saía, ia pra algum aniversário, pra algum evento na casa da minha avó no final de semana, às vezes acontecia da gente voltar um pouco tarde, assim, né? Tipo, passado da meia-noite. E eu lembro que a gente tinha que guardar o carro no estacionamento na parte da frente e voltar, atravessar todo o terreno da escola até a casa em que a gente morava. E esse caminho era muito sofrido pra mim, porque eu passava me tremendo toda. Um medo absurdo, assim, parecia até que ficava mais frio, não importa quantos graus estava fazendo no dia. Verãozaço, assim, era muito bizarro, dava um arrepio passar do lado de fora dessa escola. E eu passava olhando pro chão, encarando o chão, assim, morrendo de medo de olhar pra dentro e ver algo e sentir algo. Principalmente depois dessa situação, dessa risada esquisitíssima que ficou, assim, sem solução pra mim até hoje, né? E um detalhe muito importante também. Um pouco depois de um ano que a minha família já tava morando lá, o alarme dessa escola, ele passou a disparar todas as noites. Todas as noites, todas as madrugadas, na verdade, sem falta. E era sempre no mesmo horário, por volta das 3 horas da manhã. 3h10, 3h30, nunca passava muito de, sei lá, 3h40, nunca chegou a disparar depois das 4 horas da manhã, por exemplo. E era um barulho assim, uma sirene horrorosa, estridente, muito alta, muito chata. Era impossível não acordar com esse barulho. E a situação assim foi ficando muito intensa. Chegou ao ponto do alarme disparar assim, além de disparar todas as noites, e era todas as noites mesmo, domingo a domingo, no mesmo horário. Acontecia, às vezes, do alarme disparar 2, 3 vezes na mesma noite. E meus pais terem que se levantar, ir até a escola para verificar o que tinha acontecido. E assim, não tinha uma causa aparente do porquê esse alarme podia ter disparado, sabe? Uma vez ou outra a gente até poderia pensar, ficou, alguma professora deixou a janela aberta, entrou algum pássaro, né, bateu um vento que derrubou algum material de cima de uma mesa e aí se mexeu e disparou o sensor de movimento que disparou o alarme. Eu aceitaria essa explicação uma vez ou outra, mas era agora todas as noites, sempre no mesmo horário. E era, assim, bizarro porque meus pais, eles iam até a escola para desligar o alarme. E muitas vezes eles demoravam para voltar. Eu não sei o que eles ficavam fazendo lá, se eles ficavam rezando, se eles ficavam... Não sei. Meu pai conta que ele conversava e pedia pro pessoal, entre aspas, assim, né? Dar uma acalmada, que ele tinha que trabalhar, tinha que levantar cedo pra trabalhar no dia seguinte. Mas eu não sei. Eu gostaria de poder conversar mais com eles, mas é um assunto meio sensível, assim, na família. A época que a gente morou lá, a gente não toca muito mais nesse assunto. Mas se eu tiver a oportunidade de fazer meu pai relembrar algumas histórias, ou fazer minha mãe relembrar algumas histórias que ela tenha mais vida, né?
que eles tenham passado só eles assim, porque eles tentavam, né, sempre proteger a minha irmã dessa situação toda que a gente tava. Se eu conseguir algum relato deles, eu volto aqui pra contar também. E acho que por hoje é isso. Ficou muito extenso e agradeço aqui a oportunidade de estar compartilhando essa situação. Obrigada, Zoucas, por ceder o espaço. Até uma próxima. Você tem uma nova mensagem. Oi, Zoucas, eu me chamo Thaís, sou aqui de São Luís do Maranhão. Eu acompanho o podcast já há bastante tempo e eu nunca vi nenhum relato aqui da minha cidade, né? Então eu gostaria de contar essa história, que na verdade aconteceu com meu pai. E desde que eu era criança, ele sempre contou pra mim e pros meus irmãos, porque foi uma história que marcou bastante ele, né? Então, meu pai, quando ele era mais jovem, ele trabalhava com a pesca, né? Pescava peixe, caranguejo, camarão. E ele geralmente pescava de noite ou de madrugada para vender de manhã cedo, né, o pescado, o camarão fresco na feira. E essa história aconteceu quando ele tinha uns 17 anos. Numa noite ele saiu para pescar com um amigo dele, né, também da idade dele. E ele conta que nessa noite a maré ela estava bem alta, né, era noite de maré alta e a lua também estava cheia. Então eles saíram na canoa para pescar. Quando eles chegaram, né, em certo ponto na maré, lá no manguezal, eles começaram a ouvir umas pegadas, né, bem fortes, como se tivesse alguém andando pelo mangue, bem próximo deles, né. Nisso meu pai, ele conta que ficou muito assustado, ele sentiu, assim, um calafrio. Mas um amigo dele, né, que tava com ele, moleque, ficou brincando, né, quem tá aí, eu não tenho medo, ficou de brincadeira, e meu pai morrendo de medo. E nisso que o amigo dele fez essa provocação, eles ouviram um estrondo muito alto, porque uma árvore, né, do mangue caiu bem na frente deles. E quando essa árvore caiu, né, na água, a água fez uma ondulação e a canoa deles balançou bastante. E nesse momento, tanto meu pai quanto um amigo dele, que antes estava brincando, ficaram muito, muito assustados. E pararam, né, o amigo parou com as provocações e eles ouviram as mesmas pegadas, mas agora como se estivesse se afastando, né? As pegadas começaram a se afastar. Então, nesse momento, eles ficaram muito assustados, como estava de noite, e a canoa quase virou, né? Porque a árvore caiu bem próximo deles. Eles nem pescaram e resolveram voltar para casa, né? Tudo bem. Passou um tempo, quando amanheceu, meu pai, né, acordou lembrando disso e ele queria ter certeza de que realmente aconteceu ou se era imaginação dele. Então ele resolveu pegar a canoa dele e voltar lá no lugar já de dia, né? Já havia amanhecido. E ele conta que assim que ele chegou no local que tinha acontecido esse fato, a árvore que antes tinha caído, ele contou que a árvore continuava no mesmo lugar. Então essa foi uma história que assustou bastante ele. E inclusive, como ele trabalhava com a pesca, né? Como eu disse, nos manguezais de madrugada, e aconteceram muitas coisas assim com ele. E, inclusive, tem uma segunda história que aconteceu um tempo depois dessa. Nessa segunda história, meu pai também saiu para pescar de noite. Ele conta que era mais ou menos meia-noite, com um amigo dele. Não era o mesmo amigo, era outro amigo. E eles saíram para pescar na canoa. Só que nessa noite, ele conta que a maré estava um pouco mais baixa. Então, eles pescaram. Enquanto eles estavam retornando, né, voltando para a orla, para a parte da areia, eles desceram da canoa e começaram a empurrar. E nisso, meu pai olhou para a orla e viu um grupo de pessoas sentadas na areia, né? Como se estivessem assim, reunidas em círculo na areia. E meu pai, como já tinha acontecido outras histórias com ele também ficou muito, muito assustado nesse momento. E ele pegou uma faca que estava dentro da canoa. Porém, ele não queria assustar, né, esse outro amigo dele. Então ele pegou meio assim escondido, né, essa faca, querendo se defender, porque ele imaginou que se não fosse assombração, espírito, não sei, poderia ser alguém que poderia fazer algo contra eles, né? Então ele pegou essa faca na canoa para se defender, mas continuaram avançando em direção à orla. E ele conta que quanto mais ele se aproximava da areia, mais as pessoas que estavam no círculo meio que se viravam para ele, né? Ele conta que sempre que ele se aproximava, elas nunca estavam de costas, estavam sempre de frente para ele. Então ele sentiu um arrepio muito grande, mas não querendo assustar o amigo, que parecia, né, estar normal. Eles avançaram com a canoa e passaram próximos dessa pessoa. E sempre que no momento que ele passava próximo, elas estavam olhando para ele fixamente, assim, de frente, né? E ele conta que mesmo quando eles já tinham passado, ele virou para trás
e as pessoas continuavam olhando para ele. Então, quando eles saíram, né, estavam retornando para casa, o amigo dele perguntou para ele por que que ele pegou a faca, né? O amigo dele viu ele pegando a faca, estranhou e perguntou: por que que tu pegou a faca? Aí meu pai resolveu falar: porque eu tava assustado com aquelas pessoas que estavam sentadas em círculo na areia. E o amigo dele falou: que pessoas? Aí meu pai percebeu nesse momento que o amigo dele não tinha visto, né, essa rota de pessoas, assim como ele. Então meu pai contou pra ele, né, o que tinha acontecido, e esse amigo, inclusive, passou muito tempo sem ir pescar com meu pai. Então essas foram as histórias, né, que aconteceram aqui em São Luís, no Maranhão, com meu pai quando ele era jovem. Isso faz muito tempo, né, acho que nos anos 80, por aí. E é isso. With a major selection of the looks your kiddos love, starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by The Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold, soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um Relatos dos Ouvintes aqui no Relatos do Além. Quero agradecer imensamente aos participantes do programa de hoje. E também tem o seguinte, eu convido você a participar e interagir aqui no aplicativo do Spotify. Eu quero saber qual o relato que você achou mais sinistro essa semana. Então aí embaixo tem uma caixinha que você pode escrever o que você achou. E também pode votar qual relato foi o mais sinistro dessa semana. E também, se não for pedir muito, 5 estrelinhas aí pra espalhar a voz do além pra mais pessoas. Vai, dá essa força aí. Também não posso deixar de lembrar você que, caso você tenha alguma história dessas, assim, que nem essas que nossos ouvintes contaram pra gente hoje, não deixe de compartilhar. É só você mandar um oi lá no WhatsApp. Você sabe, né? A Secretaria Eletrônica, ela tá faminta de relatos, né? Então não deixe de contar. Manda um oi pra mim lá que eu te explico exatamente como é que a gente faz pra gravar, beleza? E pra você também que deseja mais, não tá satisfeito, quer mais histórias que nem essa, quer desbravar ainda mais o desconhecido, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. Lá trocamos ideias pessoais, né? E eu também adiciono, de vez em quando, eu boto lá alguns relatos exclusivos que não vão ao ar. Pois é, exclusivíssimo. Então, se você quer conversar com gente que gosta desse assunto, né? Que tem muita história bizarra pra contar, entra lá no nosso Apoia-se, pelo site, você já sabe, www.apoia.se/Relatos do Além, né? Tudo junto. A sua contribuição ajuda muito a manter o nosso programa e também te dá acesso a esse mundo cheio de mistérios e assombrações. Pois é, então é isso. Valeu, galera. Obrigado por ouvir até aqui. E se tocar o telefone, não tenha medo. O além pode estar te esperando do outro lado da linha. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.